Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez para louvar e adorar o Senhor, viu? Não esqueça de compartilhar o link e deixar o seu like, viu? Vamos adorar o Senhor. Estou bebendo da fonte, estou andando sobre um monte, estou vivendo na fé, desfrutando o melhor de Deus. Deus levantou o meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe. Sua graça me abençoou, sou herdeiro seu. Estou bebendo da fonte, estou andando sobre os montes, estou vivendo na fé, desfrutando o melhor de Deus. Deus levantou o meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe. Sua graça me abençoou, sou herdeiro seu. Quem me vê assim não sabe o que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer e acreditar naquilo em que eu ainda não via, mas chamava a existência com fé e paciência, na certeza de que tudo ia chegar. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Quem me vê assim não sabe o que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer e acreditar naquilo em que eu ainda não via, mas chamava a existência com fé e paciência, na certeza de que tudo ia chegar. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia, Deus é bom, graça e paz, queridos. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da instrução do Senhor, que é vida para nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, meditando um pouco sobre essa passagem, nós vemos que a nossa vida ela é um resultado daquilo que nós temos plantado. Todos os dias nós temos oportunidade de estar plantando. E é certo que o que nós plantamos, nós vamos colher. E a palavra, ela nos instrui que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Então, todo o tempo
Todos os dias nós temos oportunidade de honrar o Senhor, de reconhecer o Senhor como a nossa fonte, como aquele que supre cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. O nosso Pai, Ele é uma fonte inesgotável. E Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele tem prazer em nos ver sendo bem-sucedido nesta terra. E uma das maneiras, amados, ou a maneira certa e segura de eu e você ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos nesta terra, é considerando as instruções da palavra e colocando ela em prática na nossa vida. E essa instrução, ela é bem clara. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Então, nós precisamos, num tempo como esse que nós estamos vivendo, aproveitar essa oportunidade para expressar a nossa fé, expressar a nossa confiança no nosso Pai, que é a nossa fonte, que é o nosso bom pastor, e porque Ele é o nosso bom pastor, nada vai nos faltar. O mundo tem uma voz, as circunstâncias têm uma voz, a pandemia tem uma voz, eles estão com medo, com receio, que o amanhã lhe pegue desprevenido, que o amanhã lhe traga falta. Mas, queridos, eu e você vivemos pela fé. E aquele que vive pela fé, ele vive convicto que Deus o sustentará e o suprirá todos os dias. E uma das formas de você expressar essa fé, essa confiança, é plantando, é honrando ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Então, mesmo você honrando ao Senhor, cultuando ao Senhor na sua casa, com a sua família, não esqueça de honrar ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Tá certo, queridos? E isso é bom para mim e para você. É para crescermos e avançarmos e desfrutarmos de uma vida abundante em Cristo. A palavra diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça isso com alegria, porque é certo que o seu amanhã está seguro em Deus. Amo vocês. Oh, aleluia! Glória a Deus! Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Eu estou ótima, graças a Deus. Tem sido dias gloriosos, abençoados, porque quando temos o Senhor em nossas vidas, nós vivemos uma vida de paz, de alegria, feliz, porque temos o Senhor cuidando de nós. Deus é bom demais. E hoje eu estou aqui para trazer uma palavra poderosa para vocês, que o Espírito de Deus colocou em meu coração. E eu tenho vivido esses dias uma experiência, não uma experiência, experiências em relação ao que eu vou ministrar hoje. O tema que eu quero dar hoje para essa ministração são palavras. O que você tem falado? O que nós temos falado? Não só para esse tempo, porque a gente tem ouvido falar tantas de más notícias, de tanta coisa que anda acontecendo no mundo, mas o que é que nós temos falado no nosso dia a dia? De que nós temos se enchido? Tem sido palavras de vida ou palavras de morte? As palavras que saem da nossa boca, muitas vezes, ela constrói ou destrói algo. Em Mateus 12, 34, eu queria que vocês estivessem abrindo. Claro, que eu tenho certeza que muitos estão assistindo nesse momento a ministração, em casa, onde estiver, e seja abençoado com essa palavra. Em Mateus 12, versículo 34, fala que, pois do que há em abundância, no coração disso fala a boca. Eu gosto de falar assim, que a boca fala do que o coração está cheio. É mais fácil de se entender, não é verdade? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tem enchido o nosso coração. A gente tem, muitos de nós estamos em casa, não é verdade, por conta desse tempo. E o que nós temos feito para ocupar nossa mente durante esse tempo em casa? Porque eu só ouço falar por fora, aí na minha casa não, porque eu já desliguei televisão, eu não quero nem saber de más notícias, eu quero saber de sorrir, de me alegrar, eu quero saber das coisas boas, eu quero saber o que Deus diz ao meu respeito, eu quero saber o que a palavra diz ao nosso respeito.
Então, a gente liga a televisão e ouve falar, tanto na televisão como o povo na rua, por onde passa, é tantas más notícias, é tanta coisa que se fala a respeito disso que está, dessa praga, que eu chamo essa praga que está falando por aí, que as pessoas elas meditam essas más notícias, em vez de meditar na palavra, em vez de ocupar a mente com a palavra, em vez de estar meditando na palavra todos os dias para que possa encher o coração dessa palavra, e quando abrir a boca, sair o quê? Palavras de vida, não de morte. Enquanto as pessoas estiverem ouvindo más notícias, elas vão estar meditando nas más notícias. E vai o quê? Encher o coração de más notícias, de notícias ruins, do que não presta. O que é que nós temos falado para aquelas pessoas que chegam até nós, para aquelas pessoas que chegam na nossa casa? Porque eu vou dizer para vocês, a minha vida não mudou em nada. Graças a Deus, em nada. Eu continuo fazendo as minhas caminhadas, eu continuo conversando com os meus vizinhos, eu continuo visitando minha família. Lógico que tem precaução, lógico que a gente tem que ter cuidado. Claro que a gente tem que ter cuidado. Não estou falando aqui para vocês andar em desobediência à lei, que existem leis aqui na terra. Mas a gente tem que ter a fé na palavra. O que é que nós temos falado para essas pessoas que andam vazias e com medo? Com medo de sair nas ruas, com medo de falar, até pelo telefone. Tem pessoas, família minha, que está no Goiás, que esses dias eu fui ligar para ela desligou rapidinho o telefone. Eu falei, será que ela está com medo do vírus passar pelo telefone e me pegar? Está repreendido, em nome de Jesus. Então, a gente tem que ter cuidado, sabe, com o que a gente tem passado para as pessoas. Nós, crentes, nós temos uma palavra. Nós temos palavra de vida. Então, nós temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca para falar para as pessoas. E as pessoas olham para mim, às vezes eu caminhando na rua, de longe, tudo bom, irmã? Às vezes até cristão, tudo bem, irmão? Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus, cada dia melhor. Assim, sabe, eu acho que eles têm a vontade de perguntar assim, nossa, mas a irmã está muito tranquila, andando normalmente como ela fazia as caminhadas, como sempre fiz. Não mudou nada na minha vida. A não ser, como eu falei, tomar umas precauções de ficar, né, um pouco em casa, quando for no mercado, usar o que tem para ser usado, mas não ficar de castigo, sabe? Deixar de levar uma palavra para alguém, deixar de falar com alguém uma palavra, né, de fé, porque essas pessoas estão precisando de ouvir palavras da fé, essa palavra que nós temos. Nós somos o anunciador dessa palavra. Nós temos a palavra da fé, de dizer para eles, não tema, o Senhor está contigo. Nós temos uma palavra, sabe, para trazer a resposta. Essa resposta está onde? Na palavra de Deus. Vamos abrir aqui. Eu quero que vocês abram no livro para a gente continuar o que eu estava falando. Provérbio 15, 23. Diz que, quão bom é essa palavra, que alegra o coração do homem, porque ela traz vida. É bom demais, querido. Eu não sei vocês, mas a melhor coisa que tem é a gente estar perto de pessoas que só falam palavras da fé, que só te coloca para cima, que só te anima, que só te traz alegria. Como é bom. Graças a Deus que eu consigo passar isso para as pessoas. Eu posso, às vezes, estar chateada, mas eu faço de tudo para não passar esse sentimento para ninguém. Porque eu já sou feliz por natureza. Primeiro que a alegria do Senhor habita dentro de mim. Então, essa alegria já se manifesta quando eu abro a boca. E se tiver cheio de palavra, então, é que vai sair mesmo. Palavras de fé. Sabe, dizer, olha, não tenha medo não. Você pode, você vai conseguir. Você tem um pastor. E esse pastor não vai te deixar faltar nada. Você está andando em saúde, graças a Deus. Se você está falando comigo, você está aqui de pé, é porque Deus tem te sustentado. Então, como é bom a gente ouvir uma palavra que nos levanta, que nos dá ânimo, e nós somos anunciadores dessa palavra que vai animar, dessa palavra que vai trazer força, dessa palavra que vai trazer alegria para as pessoas. Eu louvo a Deus
por esse tempo. Louva a Deus mesmo por esse tempo. Alguém pode pensar assim, essa mulher está doida e dizer que louva a Deus por esse tempo. Louva a Deus, porque nós estamos tendo a oportunidade de anunciar essa palavra mais e mais, tendo a oportunidade de levar essa palavra para todo mundo e dizer que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, que Deus pode todas as coisas, que você não vai ter falta de nada, que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando da sua família, que Deus é a tua paz, a tua alegria, o teu sustento. Não tema, porque você tem um Deus que está olhando por você. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Deus maravilhoso, como eu amo esse Deus, como eu amo, como eu amo. Tem hora que eu me perco assim, tanta palavra, eu queria dizer tanta coisa para Ele, tem hora que some, porque Ele é maravilhoso demais, Ele é lindo demais. Glória a Deus. Em Efésios 4, versículo 29 e 30, vamos abrir aqui. Eu vou abrir aqui para vocês ouvirem. Efésios 4, Efésios 4, 29 e o 30. Fala bem assim, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Essa é a palavra que tem que sair da nossa boca, querido. É uma palavra de edificação, uma palavra que vai promover edificação para aqueles que estão nos ouvindo. Preste atenção no que você tem falado. Cuidado com o que você tem falado, tanto para os tempos de agora, de hoje, como para o seu dia a dia. O que é que você tem falado dentro da sua casa? O que é que você tem falado para a sua família? O que é que você tem falado para os seus filhos, para o seu marido? Nós temos que se encher dessa palavra, para a gente, sabe, olhar para um filho da gente e dizer, filho, você é um sucesso, você pode, você vai conseguir, eu tenho orgulho de você. Você vai ser um homem bem-sucedido, você vai ser uma mulher bem-sucedida. Olhar para o nosso marido e dizer, marido, você é um homem de Deus, você é um homem cheio da palavra, você é um sucesso, você é uma bênção de Deus. Olhar para os seus familiares, não olhar com olhar de julgamento, de crítica, mas olhar com olhar de Deus, olhar de amor. Olhar para ele e dizer, olha, você vai ser um sucesso, você vai ser uma bênção, mesmo que você não esteja vendo isso nele, porque a gente não tem que estar olhando para a situação ou para as pessoas e julgar ou criticar. Não, a gente tem que falar o que Deus fala, o que a palavra de Deus fala. Minha família é bendita do Senhor, minha família é poderosa nessa terra, nenhum dos meus se perderão, eles serão um sucesso nessa terra. A minha família nasceu para reinar aqui nessa terra. Nenhum deles vão se perder, porque eu declaro com a minha boca essa palavra, que nenhum deles se perderão. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, queridos. Deus é bom, e Ele tem me ensinado, sabe, durante esses dias, em relação a palavras. Como é sério as palavras que saem da nossa boca. Como isso é sério. Eu tenho aprendido, desde o dia que eu vi até uma irmã aqui da igreja do Verbo da Vida Ceilândia, onde eu congrego, queridos, que ela, uma vez na casa dela, né, a gente estava lá na reunião, aí a gente começou a falar algumas coisas, ela, então, você sabe, né, querida, que eu estou falando de você, então, sabe, e eu meditei nessa palavrinha, então. Como essa palavrinha tem me salvado. Porque a gente tem que ter o cuidado, queridos, da palavra que sai da nossa boca. Porque quando ela sai, não tem como você engolir ela de novo, não. Já saiu. E às vezes é para ofender alguém. E depois que você lançou essa palavra e ofendeu alguém, para você consertar essa situação, é difícil. E às vezes é contra alguém. Você, às vezes, lança uma palavra contra a pessoa e aquilo ali você vai construir ou destruir algo na vida daquela pessoa.
Então, eu achei tão legal ela usar isso. É um código, ela disse que é um código que ela usa lá na casa dela. Então, né, quando o pessoal começa a falar besteira, vocês sabem, estão entendendo, né? Fofocar. Aí ela, então, muito bom, gostei, minha amada. Muito bom. Lá em casa eu não uso esse código então não, mas eu guardei dentro de mim essa palavra que ela falou, mas eu só olho assim, eu só dou uma olhada. Só faço assim. Ele já entende o que eu estou falando. Então, queridos, a gente tem que ter cuidado. Cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Muitas vezes é necessário a gente ficar calado, sabia? Para não sair da nossa boca o que não era para ser falado naquele momento. Esses dias esses dias não, quer ver? Acho que foi ontem, antes de ontem, que meu pastor ligou para mim. Foi ontem. Ele falando a respeito de aconselhar uma irmã, que a irmã ligou para ele, né? Pedindo conselho, ele não sabia que conselho dar naquele momento. E ele foi orar, e o Senhor disse para ele, diga para ela sorrir. Igual uma risada dessa, ele até lembrou de mim. Então, há momentos que tem que ficar calado. Naquele momento, o Senhor disse que não era para falar nada para ela. Mandou ela o quê? Sorrir. Porque a resposta para aquela situação dela era o sorriso, ela tinha que rir. E quando o pastor falou isso para ela, pelo telefone mesmo, ela já começou a rir. E logo, logo, com certeza, ela obteve resposta daquilo que ela precisava ouvir. Foi a resposta que o Senhor, né, usou o nosso pastor para dar para ela. Então, tem momentos que é necessário a gente se calar. Fazer igual também um exemplo da minha sogra. Não sei se vocês vão entender, mas eu vou explicar. Minha sogra, quando ela pensa em falar uma besteira, ela fala bem assim, peixe. E a gente, peixe? Como assim peixe? Ela põe a mão na boca e faz peixe. O que é peixe? A boquinha de peixe, ela não fica bem assim? Peixe não fala. Então ela fala assim, peixe, para calar a boca, para não dizer mais nada, ficar só mexendo, mas sem sair nenhuma palavra. Peixe, se cala, para não estar falando besteira, que é bem melhor. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? E eu acho interessante o quanto Deus tem nos ensinado através da palavra dele, né? Nós temos que ser edificadores, eita, quase não saiu. Edificadores, pronto, fica com edificadores. Edificadores da palavra de Deus, por onde a gente for, para aqueles que estiverem ouvindo. Amém? Vocês entenderam? Será que realmente estamos sendo uma fonte de águas vivas? É uma pergunta que devemos fazer para nós mesmos. Será que realmente estamos sendo uma fonte de águas vivas? Porque a palavra do Senhor diz, querido, que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Isso serve para nós, essa palavra foi falada para nós. Não pode sair da nossa boca palavras de bênção e palavras de maldição, não. Nós precisamos se encher da palavra de Deus para quando abrirmos a nossa boca, sair palavras de edificação, palavras abençoadas, palavras que vai fazer, sabe, com que o seu irmão ouça a palavra e se levante, se anime, se fortaleça. Essas são as palavras que tem que sair da nossa boca, das nossas bocas. Essa palavra. A palavra de Deus. Porque de nós temos que jorrar rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Essa água que é a palavra de Deus que dá vida. Vida e não morte para as pessoas, principalmente que se aproximam de nós. Pessoas que estão ali, sabe, querendo ouvir de nós uma palavra de fé, uma palavra de milagre. Elas olham para nós, muitos olham para nós e falam, eu vou falar com aquele crente, aquela mulher ali é crente. Eu sei que ela tem uma palavra para mim. É assim que as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós, sabe o quê? Jesus. Elas têm que olhar para nós e ver Jesus em nossas vidas, porque Jesus era a própria palavra ambulante. Por onde Jesus passava, ele tinha a palavra de salvação. Ele tinha a palavra de cura, a palavra de libertação. Ele tinha o milagre, porque ele tinha o coração cheio da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.
Em Tiago 3:2, eu quero estar também lendo com vocês, Tiago 3, versículo 2. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom. Tiago 3, versículo 2. Fala bem assim. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Veja bem, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Não é verdade? Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Quem é perfeito? Nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Então, conforme eu vou me enchendo da palavra, eu vou sendo aperfeiçoado. Quando eu abrir a minha boca, vai sair palavras de vida. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor, que habita dentro de nós, é perfeito e rico em palavras. Aleluia. Tiago 3,7, só mais alguns versículos para eu estar lendo com vocês. Tiago 3,7. Porque toda a natureza... É 7? Espera aí, gente. Isso. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Como eu falei, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, para nos ajudar. Quando a gente sabe pensar em falar, às vezes, algo que venha a ofender alguém. Porque nós temos que cuidar aqui, da nossa mente. Se a gente não renovar a nossa mente com uma palavra, como Romanos 12:2 fala, não vos conformei com este século, mas transformai-vos. Quem tem que se transformar? Quem tem que se encher da palavra? Somos nós. Então, precisamos renovar nossa mente com a palavra, para que da nossa boca venha sair palavras de bênção, palavras de vidas, palavras que constrói, não palavras que mate, que desanime, que deixe a pessoa para baixo. Não. Nós temos que ter esse cuidado, querido, de renovar nossa mente todos os dias com a palavra. Da nossa boca não pode sair bênção e maldição. Da nossa boca tem que sair só bênção. Nós, como crentes, precisamos falar a palavra de Deus. E para isso nós precisamos o quê? Se alimentar da palavra. De que nós temos se alimentado? De que você tem se alimentado todos os dias? Olha que tempo precioso. Então, um monte de gente agora aposentado, mesmo sem querer ou querendo, então todo mundo aposentado dentro de casa. Pois se alimente dessa palavra. Se alimente do que é bom. Chegue mais perto da sua família, se aproxime mais. Se você deixava de visitar seus parentes, visite com cautela, com precaução. Vá visitar os seus parentes, dá aquele abraço, sabe? Levar uma palavra de fé para eles, levar uma palavra de ânimo, levar a alegria do Senhor para eles, porque tem muitos, queridos, que não estão com medo mais dessa praga aí, que eu não gosto de falar o nome dessa praga aí, que está no mundo, não. Eles estão enchendo de tantas más notícias que o medo está corrompendo dentro deles, que é perigoso dar um ataque cardíaco, morrer de ansiedade. Por quê? Porque tem enchido a mente só de coisa ruim, só do que não presta. Então, nós temos que estar atentos a se encher dessa palavra. Não perca a oportunidade, querido, de estar ouvindo a palavra de Deus, porque ela é saúde para o nosso corpo. Amém? Muitas pessoas estão esperando respostas de nós. Como assim, irmã? Você tem resposta para tudo isso? A palavra tem. A palavra tem.
como eu falei agora, se você renova sua mente com essa palavra, você vai ter resposta para cada situação. Aqueles que se aproximar de você, se vir falar de algum problema, você tem resposta para aquele problema. O pastor não teve a resposta? Mandou a mulher rir. Então, se for para rir, sorria, começa a dar as gargalhadas na sua casa. Como é que faz, irmã? Não é tempo de rir, não. É tempo de rir, sim. Se o momento agora é preciso rir, pois sorria. Começa a sorrir, ó, dessa maneira. É assim, é simples assim. Quando você pensa nessa palavra, nesse Deus poderoso, não tem como você não rir, porque Ele traz uma palavra de fé, Ele traz uma palavra de esperança, Ele traz uma palavra de ânimo. Não tem como você sentir vontade de correr, de pular, de animar, quando você confia nessa palavra, quando você dá crédito nessa palavra, quando você se esmera para ouvir essa palavra, você se enche de fé e de ânimo e você começa a rir, você começa a pular, você começa a gritar, porque você pôs credibilidade nessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Oh, lá em casa eu falo, eu tenho para o meu marido, eu tenho tantos motivos para sorrir, para me alegrar. Irmão, como assim você não tem problema? Quem é que não tem, meu querido? Mas eu não olho para os meus problemas, eu olho para o que a palavra diz, que Ele já tem uma resposta para os problemas que eu esteja passando. Então eu foco no que a palavra de Deus diz. As palavras que saem da nossa boca têm que ser palavras de ânimo e de fé. É isso que vai nos fortalecer. Em qualquer situação, a situação se levanta, você tem uma palavra de fé. Por quê? Porque você está cheio. Se você encher o seu coração da palavra de Deus, qualquer situação que se levantar contra você, você vai ter palavra. Você vai ter a palavra para lançar contra aquela situação. Então, se levante, se fortaleça. Eu quero que hoje, nessa noite, você que está ouvindo essa palavra aí na sua casa, onde você estiver, que você medite em tudo que eu estou falando aqui, porque veio do Espírito de Deus essa palavra, para que você se levante, se anime, se fortaleça, que você saiba que existe um Deus que está cuidando de você, que você não está sozinho, que não vai te faltar nada. Se você crer, você vai ser suprido em tudo. Você vai ser fortalecido por essa palavra. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos abrir em Provérbios 12, 18. Não, Colossenses 4, 6. Vamos lá, Colossenses 4, 6. Aleluia. Colossenses 4, 6. Estou chegando lá. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo esse Deus é bom. Obrigada, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor. Aleluia. Colossenses 4, 6 fala: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Temperada, a palavra que sair da nossa boca, ela tem que ser agradável e temperada. Quem é que gosta de comer uma comida insossa? Eu acho que ninguém gosta, por mais que esteja fazendo dieta. É horrível, não é verdade? Pois é assim, você às vezes está perto de pessoas que é insossa, que não tem uma palavra para trazer para você, às vezes, naquele momento. Mas eu declaro sobre a sua vida hoje, que você é aquela pessoa que vai abrir a boca para falar palavras temperadas, palavra agradável. Quando a pessoa ouvir a palavra que sair da sua boca, vai se alegrar, fala: oh, meu Deus, que bom que eu me associei com a pessoa certa. Que bom que eu vim procurar a pessoa certa. Ela tem a palavra que eu precisava ouvir nesse momento. É assim que nós temos que ser. Como a palavra do Senhor diz, o sal da terra e a luz desse mundo. Levando a luz para aqueles que estão entristecidos, para aqueles que estão desanimados. Levando o sal, que é a palavra, para temperar aquilo que está insosso, aquela situação que está insossa, aquela situação que a pessoa às vezes não está vendo solução. Nós somos a resposta com a palavra agradável, com a palavra que sai da nossa boca. Nós somos
os filhos de Deus, que por onde passarmos, nós vamos ter palavras agradáveis para falar com aqueles que precisam ouvir. Nós somos os anunciadores dessa palavra na terra. Uma palavra que vai vir levantar muitos que estão desanimados, muitos que estão enfraquecidos. Essa é a palavra da fé que tem que estar na nossa boca e no nosso coração. A nossa boca ela tem que estar cheia de justiça e de louvor todos os dias. Nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que desanimam. Nós temos uma palavra para levar por onde a gente passar. Nós não fomos chamados para parar no tempo, não. Nós fomos chamados para avançar. E nós não vamos parar, porque nós temos uma palavra para levar para aqueles que estão precisando, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão enfraquecidos, para aqueles que estão tristes. Essa é a palavra que vai sair da nossa boca, uma palavra poderosa, uma palavra de fé. Aleluia, glória a Deus. Oh, Pai, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Vamos abrir em Provérbios 12, 18. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 12, 18. Glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Aleluia. Há alguns que falam... Não, 12, 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Está vendo que nós temos que levar saúde para as pessoas? Com a língua sábia, com o coração cheio da palavra. Nós temos que levar essa palavra. Da nossa boca as pessoas estão esperando palavras de vida, querido. E nós somos aqueles que vamos levar essa palavra. Amém? Até aqui falou o Senhor. Glória a Deus.